Eu gostaria de iniciar para a gente fazer uma reflexão no dia de hoje, né? Aqui no nosso grupo, nós temos profissionais de várias categorias diferentes, né? Mas na realidade, nós somos profissionais da área da saúde. E hoje, no Dia Mundial da Saúde, fica aí a reflexão para todas nós, certo? A saúde, qual é a definição de saúde lá pela OMS, né? É que saúde é um bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. Então, valorizem todo o conhecimento de vocês, viu, meus amores? Porque nós sabemos que os nossos pacientes, eles deitam na nossa maca, não é em busca apenas de um bumbunzão, não é mesmo? Eles vêm com, às vezes a autoestima tá lá no pé, eles vêm porque eles se sentem acolhidos, eles nos relatam em todo momento que são tratados diferentes por nós da área da estética, o que eles não têm mais esse acolhimento com os médicos, né, no dia a dia aí. E aí fica esse pensamento no dia de hoje para todas nós, né? Somos profissionais da saúde acima de tudo. Antes da gente se tornar harmonizadoras de glúteo, a gente realiza sonhos, a gente eleva a autoestima, nós cuidamos da saúde mental, a saúde física. Às vezes, quantas vezes nós detectamos um problema sério no nosso paciente, quando ele vai procurar em nós a resolução de um problema estético, né? Vocês têm aí alguns diagnósticos que acontecem durante essa procura. Aqui sempre acontece comigo, porque como vocês sabem, eu também sou ozonioterapeuta, né? Então eu trato pacientes com algumas doenças aí, e às vezes a gente acaba encontrando coisas muito piores. Então, somos assim veículos de saúde. Então, vigiem aí, tá bom? E vamos que vamos. Hoje eu gostaria muito de deixar aqui para vocês muitas reflexões, tá? Quando a gente fala de celulites, a gente pensa milhares de coisas. E uma coisa que eu percebo em todas as minhas alunas é que elas não entendem o quanto que resolver celulite resolve mais de 50% do problema do nosso paciente. Por quê? Porque quando o nosso paciente nos procura para fazer uma harmonização glútea, ele procura sair de lá com um bumbum 100% perfeito. E às vezes ele pede pra gente volumização. E quando a gente volumiza aquele bumbum que tem celulite, a gente derrota o bumbum dele. Porque as celulites gritam, minhas amigas, elas gritam. Se a gente enche aquele bumbum todinho, deixa ele todo empinadinho e cheio de celulite, a gente aumenta o problema dela. E aí foi um investimento gigantesco, que a gente sabe aqui que a nossa vida não é fácil, a gente trabalha para o governo pagando imposto em ácido hialurônico e ela não fica satisfeita, né? E aí como que a gente lida com tudo isso? A gente precisa lidar trabalhando de uma forma bem assertiva. E qual é essa forma bem assertiva? Alguém sabe me dizer? Alguém me ajuda? Primeiro,
porque a gente já começa que o nosso tema de hoje ele tem um nome bem feio, que eu às vezes até enrolo a língua para falar, né? A hidrolipodistrofia ginoide, ela acomete grande parte das mulheres, certo? E aí, às vezes, a gente tem um bumbum tão perfeito e que tá todo estragadinho com celulite. É só resolver a celulite, o paciente fica feliz. Mas aí a gente se depara com várias celulites em uma mesma região, vários tipos diferentes, né? Elas estão em grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. E aí a gente se perde na hora de indicar o tratamento e aí a gente não entrega. Isso, conversando com a cliente, olha, exato, quando a gente entende o paciente, fica muito mais fácil da gente entregar. Então, eu sempre digo, comece pelo começo, ver, ouvir e sentir. Se a gente faz um bom diagnóstico, a gente tem muita chance de entregar um resultado de excelência, né? E aí, olha só, quando a gente faz essa avaliação, essa consulta muito bem estruturada, a gente consegue diagnosticar ali quais os graus de celulite que a gente tem naquele bumbum. E quando a gente faz esse diagnóstico, aí a gente consegue decidir quais serão as técnicas que vamos aplicar. Correto? Por quê? Olha só como que isso é importante. Às vezes, na grande maioria das vezes, os profissionais estão fazendo o quê? Prescrevem uma única técnica para resolver todas aquelas situações ali que estão ocorrendo naquele bumbumzinho. E aí, infelizmente, ele não consegue entregar 100% de resultado. Então, aquela conversa que a gente tem quando o paciente chega no nosso consultório, ela é importantíssima. A gente vai ter que decidir qual o tratamento vai indicar e vamos ter que alinhar com o paciente a quantidade de valor que ele consegue investir nesse tratamento para que a gente disponha aí de várias técnicas diferentes para que a gente resolva 100%. A gente vai ter que tirar fotos, mostrar para esse paciente todos os tipos de celulite que ele tem aí e mostrar que não vamos conseguir resolver todos eles com uma única técnica, que ele vai precisar de um tratamento mais estendido. Quando a gente alinha isso, fica muito mais tranquilo, porque se ele quiser investir em um primeiro momento em resolver um tipo de problema, a gente vai entregar aquilo para ele. Logo depois ele investe mais e investe mais. O que a gente não pode fazer para derrotar o nosso nome no mercado é prometer para o paciente que a gente vai resolver tudo, certo? E isso é muito grave. Por quê? Porque às vezes a gente até acredita, né? Na hora que avalia ali, não entende. Eu sei que em alguns momentos a gente só descobre que grau que aquilo tá de evoluído quando a gente adentra o tecido, quando a gente começa a passar aquela cânula ali e perceber que o paciente está com fibroses muito profundas, as extensões ali internas são muito mais amplas do que a gente consegue palpar e visualizar. Então, a gente precisa sempre ter aí uma posição de que, olha, a gente vai, na dúvida, a gente vai avaliar no primeiro atendimento a gravidade do seu caso e ao longo das sessões nós vamos entregando novas técnicas para poder entregar melhores resultados. Então,
uma dica que eu sempre uso aqui na clínica é o seguinte: a gente nunca, quando tem dúvida do que vai conseguir entregar, a gente nunca fecha 100% ali. A gente coloca várias possibilidades dentro desse orçamento para que ao longo das sessões a gente consiga fazer a troca do procedimento e assim conseguir entregar mais para esse paciente. Então, trabalhar com essa segurança de poder mudar a técnica é uma dica legal. Então, se você for usar uma mescla e cobrar um valor, e você perceber que você precisa de usar um bioestimulador, então você tem que ter essa acessibilidade aí no seu orçamento para você conseguir mudar o plano, né? E conseguir entregar, e isso já tem que estar bem alinhado. Então, a consulta é a prioridade, é lá que a gente alinha tudo, é lá que a gente tem segurança no decorrer de todo o resto do tratamento. E é lá aonde que a gente vai conquistar o nosso paciente. Mostrar para ele que não é uma simples celulite, que as pessoas pensam assim: eu vou ali, faço um tratamento de celulite e pronto. E elas chegam pra gente já tristes porque não conseguiram um bom resultado em outro lugar, porque não foi atendido com toda essa, com esse refinamento que você tem quando você age dessa forma. Então, o primeiro segredo aí de você fazer um bom plano de tratamento de celulite é isso. Deixe um plano de tratamento mais aberto, que você possa aí, ao longo desse tratamento, fazer outras escolhas e que não prejudique na sua rentabilidade aí final, tá bom? Vamos falar. Alguém tem perguntas? Vocês sabem que eu falo demais, e se vocês não me chamarem aí, eu fico falando, e eu quero que vocês perguntem para que eu possa ajudar vocês. Senão eu fico falando só o que me interessa, né? Isso não é justo com vocês. Olha, 8 horas da noite, já trabalhamos o dia inteiro, então vocês merecem tudo que vocês quiserem de mim. Vamos lá. Eu queria ser mais tecnológica, mas eu vou tentar descobrir como eu faço para virar minha câmera, porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Enquanto isso, vocês mandem perguntas. É isso, a anamnese é essencial, exato. É a chave. Se a gente conseguir fazer tudo isso muito bem feito, a gente entrega mais. E a gente descobre tanta coisa delas, né? Tem paciente que não toma água, tem paciente que ingere muito sal, muito açúcar, muita gordura. Não vai ter uma pele saudável, né? Vamos lá, vou virar a câmera. Enquanto isso, vocês vão pensando aí nas perguntas. Como que a gente tem que pensar? Quando eu falo que a gente precisa avaliar de forma assertiva o nosso conhecimento de anatomia, é importante, anatomia, fisiologia, por quê? Quando a gente avalia uma imagem dessa, certo? A gente vê ali uma estrutura tecidual bem bacaninha, excelente. Tudo alinhadinho, tudo perfeito, como tem que ser. E é isso que nosso paciente quer que a gente entregue para ele, uma estrutura dessa. E aí, o que a gente tem quando a gente recebe o nosso paciente com celulite é isso. E aí, olha só o que a gente já tem aqui que faz a gente pensar totalmente diferente. Olha o tanto de acúmulo de adipócitos que um paciente com celulite tem. Olha as fibroses que esse paciente começa a ter por conta dessa gordura.
E aí a gente tem aqui em cima o reflexo do que tem aqui embaixo, certo? E aí, quando a gente realiza uma subcisão, por exemplo, quando a gente faz, cadê, doutora? Subcisões pode ser um estímulo natural ao tratamento, sim. Subcisão, eu não indico no grau 1, eu acho que não tem necessidade. O grau 1 a gente consegue resolver às vezes com ativos para celulites, né? Mescla para celulite. A gente consegue melhorar com tecnologia, radiofrequência, ultrassom, indica esse paciente para ele ir para uma nutricionista, melhorar a dieta, atividade física. Grau 1 a gente resolve assim, põe ele aí em um plano de drenagem, reveza com massagem modeladora para melhorar essa circulação, usa ativos lipolíticos, ativos drenantes e você já consegue resolver. É muito pequenininho o grau 1. Aí do grau 2 em diante, subcisão é perfeito, porque quando a gente passa nessas lesões aqui, você realinha toda essa fibra de baixo aqui e você consegue que esse tecido fique esticadinho de novo. Qual a dificuldade que a gente tem? As profundidades. Então, na hora que você faz o pertuito e você adentra esse tecido aqui, você vai ter que ir cutucando, vai ter que ir sentindo aonde que tem resistência, se é mais fundo, se é mais superficial, e aí você vai fazendo as correções, certo? Precisa entregar alguma coisa aqui na subcisão? Seria perfeito se a gente pudesse, né? Ou uma mescla de ação para celulites, ou um produto mais evoluído, como um bioestimulador. Mas se não puder, só o vai e vem da cânula, o descolamento dessas fibroses já vai entregar uma quantidade gigantesca de produção de colágeno, certo? Então, dá para você vender um tratamento desse com um ticket menor e dá para você vender um tratamento desse com um ticket maior também, certo? Então, bacana. Olha só, quando a gente observa aqui as irregularidades que acontecem, olha aqui, quando eu falo, quando a gente adentra o tecido e a gente precisa sentir, a gente vai passando a cânula, a gente passa aqui em cima, às vezes, não tem fibrose nenhuma aqui. A irregularidade superior desse tecido, ela é decorrente dessas fibroses que repuxam o tecido todo para baixo, certo? Então, eu fico passando a cânula aqui e não entrego resultado nenhum para o meu paciente. O que eu tenho que fazer? Eu passo toda essa cânula aqui, sinto que tá livre e aí eu começo a procurar fibrose. Eu vou descendo, desço. Ai, mas é seguro, tem o nervo ciático, tem vaso, tem não sei o que. Vai, minha amiga, vai na fé e na anatomia. Anatomia, desce, olha só aonde que tá o músculo. Aqui nessa região a gente tem vasos e microvasos muito pequenos e eles sangram horrores e faz um monte de hematoma depois da subcisão. Porém, não é nada grave. Aonde que tá o nosso risco? Abaixo do músculo. É abaixo do músculo que a gente tem os grandes vasos passando e o nervo ciático, que é o maior nervo que passa por essa região. Então, para a gente chegar
nessas estruturas mais nobres, olha o tanto que a gente tem que fazer. E vigiem aí, tá? Fica aqui, eu vou abrir um parênteses. Tem profissional aí que tá ensinando o curso, você fazer aplicação com cânula de 100. Lá, olha, para que eu entro a 90 graus com uma cânula de 100 nisso aqui? Porque eu tô querendo chegar onde? Lá no nervo? Não tem necessidade. Se bioestimulador, preenchedor, a gente entrega nessa camada aqui. Não tem necessidade de entrar 90 graus nenhuma para harmonizar um glúteo, nenhuma. A única aplicação intramuscular que a gente faz, que é 90 graus, é a intramuscular. Ela é na localização correta, não tem risco da gente adentrar e ultrapassar esse músculo, mas com uma cânula eu tenho. E ainda mais com uma cânula de 100, então vigie, não tem que entrar 90 graus com cânula no bumbum, certo? Entenderam como que a gente faz as subcisões? Que a gente entra aqui nesse tecido, alinha ele todo aqui em cima, retinho, não sentiu resistência, começamos a descer, vai descendo a cânula e vai achando aqui, rompendo essas fibroses. Quando a gente rompe, esse tecido volta nascendo bem alinhadinho, aqui para cima um monte de colágeno pelo descolamento que você fez. Se puder entregar bioestimulador, maravilha. Se não puder, só isso já é suficiente para um bom resultado, tá? Perguntas? Olha só, a celulite tipo 1, a gente precisa fazer pressão nesse tecido para a gente conseguir visualizar, ó. Então, não tem necessidade nenhuma da gente estar lesionando isso aqui para poder ter bons resultados. A não ser que assim, o paciente quer passar por todo esse processo, a gente faz e tá tudo bem. Se não, não tem necessidade de fazer subcisão aí não, tá bom? A tipo 2, ela já se mostra mesmo sem essa compressão, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado maior e esse tipo, ele evolui muito rápido. Se a gente não cortar tudo aí que é indevido para esse paciente, ela vai longe, evolui rapidinho. Então, a gente precisa pegar o quanto antes, porque ela evolui muito rápido e aí depois fica mais difícil, certo? Agora, já no estágio 3, a gente fica numa situação que a gente não tem como, sabe, meninas? A gente resolver um problema desse só com um tipo de tratamento, certo? Então, a gente precisa entregar algo muito mais aprofundado para nossa paciente. Ela já tem aquele aspecto de casca de laranja mais acentuado. Quando a gente palpa, a gente sente nódulos, a gente aperta e a gente sente nódulos. E eles são bem grosseiros, a gente sente. É muito difícil fazer esse descolamento. A gente descola, parece que descolou. Aí a gente entra mais, a gente sente que tem mais, a gente tem que ir mais profundo. Então, a gente tem que associar a tecnologia, a gente tem que associar a drenagem. Esse paciente precisa de um acompanhamento nutricional, ele precisa melhorar atividade física. A gente precisa entregar ativos para a gente conseguir melhorar essa circulação. Eu, nesses casos, eu sempre prescrevo para o paciente, para o meu paciente, pelo menos os 3 primeiros atendimentos eu faço com ozônio.
porque eu desinflamo horrores. Esse tecido, quando ele me volta na quarta sessão, é outro. Ele já não tem mais uma celulite grau 3, ele já tá num grau 2, e aí fica mais fácil de eu entregar resultado para ele. Então eu entrego com agulha na primeira sessão, bastante ozônio. Se for um paciente que aceite por via retal, eu faço também uma dose de ataque retal para desinflamar ele por um todo. E aí eu faço aplicação local com agulha 30G em toda a região celulítica ali. E aí na quarta sessão, quando ele volta já com um tecido muito mais bem circulado, com menos retenção hídrica, com menos nódulos, porque o que eu faço? Quando eu vou fazer essas aplicações com ozônio, eu palpo onde a gente tem nódulos mais grosseiros e eu aplico dentro desse nódulo uma quantidade de pelo menos 10 ml a 10 microgramas. Isso dissolve esse nódulo, é incrível. Os resultados são muito bons. Então, eu faço essa dosagem mais alta ali nesse primeiro atendimento e dissolvo esses nódulos aí. E aí, taco o pau, ozônio em toda a região. E quando chega esse paciente na quarta sessão dele, ele já não tem mais nódulos tão horrorosos, assim, sabe? Aqueles nódulos pesados, já tá mais alinhadinho. E aí a gente vê o que vai ser mais indicado, ou uma radiofrequência, ou um bioestimulador, e aí faz as subcisões do resto que precisar ali, ou uma mescla para celulite, aí a gente decide com o paciente quanto ele quer investir e o que a gente vai entregar para ele. Vamos lá. Pode repetir a última parte? Qual, meu amor? Sobre a agulha 30G, né? Tá. Então, como que eu faço? Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá vendo aqui? Quando eu vou fazer a aplicação de ozônio nessa região aqui, que tem celulites, como que eu faço? Na agulha 30G, eu faço a coleta do ozônio no equipamento, encho uma seringa de 60 ml com 10 microgramas de ozônio por ml. E aí eu coloco a agulhinha 30G e vou aplicando a 90 graus em toda a extensão. Eu não sei se você já trabalhou com ozônio, mas a gente faz, por exemplo, a gente faz a entradinha da agulha aqui, e aí 90 graus. Aí a gente começa a injetar o gás, vai injetando, o tecido para de absorver em algum momento, aquela região já fica bem estufadinha e fica pesada a seringa, a gente retira, a gente sente esse gás espalhando, ele permeia muito rapidamente e a gente faz a aplicação em uma outra região que não alcançou ainda. Aí, por exemplo, em média, essa região todinha, ela já é atendida por essa primeira aplicação. Aí a gente desce aqui a agulhinha 30G, a 90 graus, eu sinto, ó, por exemplo, aqui é visível que tem um nódulo. Então, eu palpo, sinto esse nódulo e aplico bem no centro dele, para ele diluir mesmo, porque o ozônio, ele é lipolítico também. Então, é assim que a gente faz a aplicação. Certo? Ah, então, ótimo. O ozônio é muito bom. E aí, para celulite, excelente. Pode usar à vontade e fazer sucesso aí. É algo que eu até falei esses dias na outra live. É um equipamento barato. O cilindro de oxigênio é de graça. É dinheiro de café.
e a gente entrega muito resultado e a gente consegue atender várias situações com ele. Então, é uma boa. Para aquele paciente que não tem dinheiro para investir em bioestimulador, se ele quiser aí fazer um plano com ozônio, o investimento é mínimo, e você consegue cobrar um valor bem bacana e tem um faturamento de mais de 400% em cada atendimento, então vale a pena, tá? Que mais? Então, dona Tícia, por favor, tá? Vamos começar a tratar celulite com ozônio aí, vai ser um sucesso. Alguma perguntinha, gatinhas? Ou vamos partir para celulite tipo 4 agora? Se tiverem perguntas, mandem que a gente vai resolvendo. Olha, celulite tipo 4 é a tragédia, né, gente? O que é isso? É um edema, dor, vários nódulos, a circulação tá super prejudicada, retenção hídrica gigantesca. Esse paciente, ele tem uma sensibilidade nessa região, às vezes ela é flácida, ela é tudo de ruim. Ela tem tudo aqui. Quando a gente fala tipo 4, é aquele paciente que, se a gente errar no diagnóstico, a gente perde o paciente. Por quê? É aquele tipo de tratamento que a gente não consegue tratar sem associações. Então, tratamento de celulite é associar, certo? O que vocês fazem na celulite tipo 4 aí de vocês, me contem. Eu quero saber, quero copiar a receita. Como vocês tratam a celulite do tipo 4? Aí. Eu, para ser honesta com vocês, eu nunca pego uma celulite dessa tipo 4 e tento resolver ela da forma mais agressiva a princípio. Eu faço da seguinte forma. Primeiro, antes de eu iniciar esse tratamento com essa paciente, eu tenho que conhecer todos os hábitos dela lá durante a consulta e falar para ela a realidade. Ela precisa mudar o estilo de vida, ela precisa mudar a alimentação dela, ela precisa se comprometer, porque só eu não consigo entregar para ela tudo que ela precisa. Então, o que eu faço? Alinho com ela tudo isso e inicio aqueles 3 primeiros atendimentos com ozônio. Aí eu já melhoro a circulação, eu já melhoro os nódulos, eu já melhoro a retenção hídrica dessa paciente. E quando ela volta na 4ª sessão, eu já tenho ali um tecido muito mais saudável e muito mais fácil de eu pensar no plano B. E aí, como ela evoluiu, aí é onde que eu decido qual que vai ser o tratamento para finalizar ali. Mas geralmente esse tratamento sempre, o mais indicado é bioestimulador e subcisão. Esse paciente vai precisar de mais de uma sessão de bioestimulador, vai. Então, nem indico para vocês, a não ser que você tenha que descer para a região da perna, mas se for só no glúteo, nem invista no primeiro momento em um Eleva X, por exemplo, que ele vai precisar de outra sessão e a gente precisa esperar um tempo de pelo menos 45, 60 dias de recuperação, avaliar o tanto que esse tecido melhorou e aí sim a gente calcula quanto de bioestimulador para finalizar. Aí sim um segundo atendimento, um Eleva X resolveria.
mas de primeiro não, porque a gente precisa otimizar o dinheiro do nosso paciente também. Porque se eu aplico ali já um bioestimulador top das galáxias, paga um valor enorme, e esse paciente, quando volta no retorno, ele não está satisfeito, ele fica muito bravo e talvez ele nem volte no retorno. Então, a linha bem é avisar que é gradual e passinho de cada vez, porque celulite é uma coisa complexa de se tratar, e a gente conscientizando o nosso paciente de que ele precisa ter paciência para que ele tenha um resultado final adequado, fica tudo bem. O que a gente vê todos os dias entrando na nossa clínica, todos os dias, gente, é todo dia, todo dia, todo dia. Gente insatisfeita com o quê? Tratamento de celulite. Ah, mas falou que ia resolver e não resolveu, tá tudo aí. Por isso, falta de alinhamento. E alinha e documenta. É importante documentar, porque paciente esquece. Paciente esquece. Hoje, por exemplo, eu recebi uma paciente que era um retorno. Ela queria investir, era facial, mas só para vocês terem ideia da importância da nossa documentação. Ela falava assim para mim, eu não sei, eu não tô bem. Eu não tenho alguma coisa, tem um lado maior que o outro. E eu muito gentilmente, sim, nós somos assimétricos, é normal um lado maior que o outro. Não, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, tem alguma... Eu não tô gostando, ela estava em pânico mesmo, eu percebi. E aí, olha como que isso é grave. É gravíssimo porque a gente precisa acalmar esse paciente, mas a gente precisa mostrar para ele a realidade, certo? Mas olha só, ela é outra paciente. Olha essa dolorida. Porque eu acho achar e a tecnologia, mas entendam, ela parou de visualizar o antes dela, agora ela é outra pessoa, então agora ela precisa melhorar o como tá agora, né? Então alinhar é importante de boca, né? A gente conversar ali e alinhar, mas registrar é importantíssimo, porque eles esquecem, gente. Olha, eles esquecem. Por exemplo, você vai marcar essa paciente para fazer o tratamento aqui. Você vai fazer boas fotos, por isso que lá no curso eu dou curso de foto, porque eu fico louca com as fotos que eu vejo por aí. Ó, você vai fotografar e quando você marcar, na hora que você for fazer qualquer coisa, marca com a lápis, marca todas as regiões que você vai tratar, tira foto dessa paciente marcada. Ó, registra, por quê? Quando ela voltar, vai estar, por exemplo, se a primeira opção de vocês foi tratar essas fibroses mais profundas, quando ela voltar, todo o resto vai estar aqui, só o que não vai estar é isso, certo? Que foi o que você tratou. E aí, o que acontece? Ela vai olhar e falar, ai, não mudou nada, eu não vi resultado nenhum, eu tô muito triste. Aí você vai pegar a foto, você vai mostrar, olha, tá vendo que a gente combinou, que a gente ia tratar, tá aqui, ó, foi tratado. Agora nessa segunda etapa nós vamos para outra coisa. Senão, gente, vira uma confusão a nossa vida. Então, vigia aí também com as anotações, com os registros fotográficos, porque, olha, a gente sofre com esse tipo de situação todo o tempo, tá?
Perguntas para que a gente finalize? Temos. Então, ó, o combinado é que toda segunda às 20 horas teremos Bumbum Live, certo? A gente decidiu tirar um tempinho para conversar aqui, porque a turma tá lá a todo vapor e quem não conseguiu entrar agora vai demorar um pouquinho a próxima chance, e o que eu puder ajudar vocês por aqui eu vou ajudando, tá? E vocês podem, eu vou deixar a live salva, e vocês podem lá na descrição, lá nos comentários da live, comentem o tema que vocês estão precisando com mais urgência falar. E aí, para a próxima semana, a gente escolhe o tema que vocês estiverem mais ansiosas para a gente ver e a gente vai falar sobre ele, tá? Mas acredito que hoje sobre celulite é isso, saber entender o paciente, as condições que ele tem para investir e alinhar o tratamento que você vai entregar, que vai dar super certo. Combinado? Então, digam lá depois, no finzinho lá nos comentários da live, o que vocês querem para a semana que vem. E estou aí todos os dias no Instagram, tá bom? Quem quiser tirar dúvidas, eu fico à disposição. Muito obrigada pela participação de todas. Beijinho no coração, uma noite abençoada de descanso. Até breve, vocês são lindas.